Olá, sou Magno, aluno do curso de Ciências da Religião da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Vamos trabalhar a apresentação da nossa atividade da disciplina de História e Hermenêutica em Ciências da Religião. Trabalharemos o texto sagrado, precisamente no livro de Esté. Temos como membro da nossa equipe os seguintes alunos: Elisete Nazário, Magno Serra, Maria de Jesus Silva Morim, Maria Lúcia de Oliveira Carvalho, Patrícia Maria Pinto de Jesus Vale. Vamos trabalhar o tema, a história da rainha Esté. Esse livro sagrado é de grande relevância no contexto histórico do povo judeu. Nosso estudo se fundamenta neste livro que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, descreve a história bíblica da rainha Esté no reino de Assuero. Esté é conhecida por sua bravura e sabedoria. Este estudo refere-se, como já falamos, à história de Esté e tem como objetivo tratar da vida da jovem judia que vivia na Pérsia, hoje atual Irã. Sua escolha para se tornar rainha no reino de Assuero, através de um concurso de beleza. Seu tio Mardoqueu, que é um personagem de destaque no livro, descobriu um complô para destruir os judeus. Isso é tratado na narrativa desse livro, uma articulação cujo objetivo era uma destruição em massa do povo judeu. O caso é descoberto por Mardoqueu, chega ao conhecimento da rainha Esté e é tratado em toda a discussão, o desenrolar deste livro. Esté, ela é celebrada no festival judaico de Purim, é uma festa que tem sua origem a partir dos acontecimentos que se desenrolam no livro, principalmente pós libertação ou livramento do povo daquilo que seria uma destruição em massa do povo judeu. Quando o livro foi escrito, não existe consenso entre os pesquisadores, historiadores, sobre a data e a autoria de escrita desse livro. O autor do livro é desconhecido. Alguns postulam que o livro foi escrito após o ano 473 a.C., tempo que marca a festa de Purim. Já outros consideram, segundo Queiroz, que o livro foi escrito por um judeu que vivia na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã, que era a capital do Império Persa, e da estrutura e de importantes conhecimentos do Império Persa que são demonstrados pelo autor no texto do livro. Acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta do ano 460, segundo defende Queiroz no seu texto. Então, não existe um consenso entre os historiadores sobre a data precisa de escrita desse importante livro das escrituras hebraicas. Funções significativas e propósito do livro de Esté. É muito importante o nosso foco nas funções, no significado desse livro, no propósito do livro de Esté.
E quanto à questão do propósito, aqui aparece primeiramente o cenário teológico e cultural em que o livro foi escrito. Nessa perspectiva, o livro é um testemunho do cuidado providencial e inabalável de Deus com seu povo. Isso é notável. A partir do momento que você segue na leitura do livro, se percebe esse agir, esse trabalhar de Deus, essa providência divina em favor do povo para manter o povo vivo. Queiroz afirma que, naquele momento da história do povo judeu, estava indo tudo muito bem com o povo, até porque houve uma autorização legal para que os judeus retornassem à sua terra. Como estava indo tudo bem, uma parte de judeus, um número considerável de judeus, decidiram ficar na Pérsia, em Suzã, trabalhando e seguindo sua vida. Tudo estava dando certo. E isso gerou uma certa segurança nesses judeus e, por conta disto, eles permaneceram em Suzã, nas regiões aí de domínio do Império Persa. Até porque a proposta de destruição dos judeus, caso fosse concretizada, iria acontecer tanto na capital do Império como em todas as províncias. Seria um alcance geral a nível de império. E Queiroz diz que o povo estava sentindo esse ar de segurança e, por conta disso, decidiram ficar e não retornar para Jerusalém. E então acontece, vem esse acontecimento destrutivo, de proposta de destruição sobre o povo. Um outro ponto importante dentro dessa questão do propósito do livro é servir de relato fundamental para o feriado de Purim, uma festividade que comemora a libertação do povo judeu das maquinações dos seus inimigos. Então, esse é um dos propósitos, o festejo, a celebração de comemoração de libertação do povo das articulações destrutivas dos seus inimigos. Segundo Queiroz, o livro de Esté tem como propósito também registrar a instituição dessa festa, uma confirmação. Ele está confirmando aí que um dos propósitos desse livro é registrar essa importante festa do calendário judaico, a festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam, conforme o livro de Esté, capítulo 9, versículo 28 ao versículo 29. Eu chamo a sua atenção para essa terminologia Purim, que é o nome da festa que celebra a libertação dos judeus dessa atitude genocida dos seus inimigos. Purim, segundo Queiroz, é um plural da palavra e significa lançar sorte, conforme Esté capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Então, é daí que surge, que vem a origem do nome Purim, lançar sorte. Um outro propósito do livro é servir como um conto de advertência contra o antissemitismo, onde reforça as injunções bíblicas contra os maus tratos ou preconceitos contra o povo escolhido de Deus. Então é muito importante esse ponto, a gente focar aqui sobre essa questão proposital do livro, alertar, advertir, quanto à questão do antissemitismo, que já são ações de maus tratos, de preconceito milenar contra o povo judeu. Albuquerque,
fala algo interessante sobre o antissemitismo. Ela vai dizer que o antissemitismo é um problema que existe desde muitos anos. É um problema antigo, é um problema milenar, tá? Teve suas raízes na antiga Pérsia, ou talvez antes disso, porque no Egito antigo se percebe uma série de preconceitos e opressão sobre o povo judeu. Então, é uma prática milenar, uma prática antiga, tá? Quando o primeiro-ministro, no caso da Pérsia, primeiro-ministro da Pérsia, Amã, sentindo-se incomodado com a maneira como os judeus viviam, arquitetou um plano que era extinguir todos os que existiam no império, sob o argumento de que era um povo disperso e com tradições e leis diferentes. Então veja aqui as raízes do antissemitismo têm seu fundamento aí no desrespeito aos valores do outro, o desrespeito ou a não aceitação do diferente. Então, essas raízes de exclusão, de maus tratos ao povo escolhido, ao povo de Deus, ao povo judeu, no caso aqui do livro em discussão, é exatamente esse preconceito selvagem, tá? A não aceitação de um povo por ser diferente, ou por ter princípios diferentes, ou por ter uma fé diferente. Então, as bases do antissemitismo e de toda essa prática de ódio contra os judeus, segundo a discussão no texto do livro, e Albuquerque faz referência a isto, tá? Tem a ver exatamente com essa questão, tá? De não respeitar a diferença do outro, ou a fé do outro, ou a crença do outro. Interpretação sobre o livro de Esther. Aqui trazemos o posicionamento de Lamonte. Segundo este teórico, existem diferentes insígnias sobre a importância do texto. O que é que ele fala sobre o texto? Ele diz que existe a interpretação alegórica do texto, a interpretação convencional do texto e a interpretação profética do texto. Para Lamonte, o estudioso de teologia bíblica deve observar que a referência mais antiga do livro de Esther, fora do cânon bíblico, aparece em 2 Macabeus 15 e 36, um texto lá do final do século II antes de Cristo. Qual é o propósito do livro de Esther? Reforçando aqui, o livro tem como propósito destacar a providência divina. Reiteramos que é a providência divina o propósito primeiro da discussão, da intenção do livro. Mesmo quando os judeus escolheram permanecer na Babilônia, em vez de retornar a Jerusalém, mesmo assim Deus continuou assistindo eles, cuidando deles, dando a devida proteção a eles. Análise hermenêutica do texto em Esther. O livro traz um exemplo excelente do poder e da influência para o bem que uma pessoa pode exercer. Na condição de judia exilada na Pérsia, Esther chegou à alta posição de rainha da Pérsia e depois se viu diante da possibilidade de ser executada juntamente com o restante do seu povo. Essa condução de Esther ao reino da Pérsia, ao cargo de rainha, vai acontecer, do ponto de vista histórico e cronológico, cerca de 4 anos após a queda da rainha anterior, Vasti. Queiroz faz essa afirmação. É bom a gente atentar para essa perspectiva cronológica da condução de Esther ao cargo
de rainha. E aconteceu por meio de um concurso, como já falamos, concurso de beleza. Tá? Não se sabe com precisão, tá? Como já enfatizamos, quanto à escrita, o autor é desconhecido. Tá? Contudo, os acontecimentos deste livro se deram enquanto muitos judeus estavam vivendo na Pérsia depois de receber autorização para voltar a Jerusalém. Além disso, o livro de Esther, convém observar que não faz referências diretas a Deus. Não aparece no livro o substantivo Deus. Entretanto, nas entrelinhas do texto no livro se percebe as ações de Deus, até porque aparece lá jejum, há uma referência também à oração, porque o jejum, dentro da cultura judaica, ele estava associado à prática da oração, e a oração tem a ver com busca de Deus, com o conversar, o dialogar com Deus, e nisso se vê a busca de Deus e a intervenção de Deus também aqui. Por quê? Segundo as profecias de Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3, nessa escritura, Deus diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, dentro do livro de Esther, se percebe essa busca de Deus, esse clamor por Deus, pelo livramento. E Deus agiu, se percebe as ações de Deus para livrar o povo da destruição. Resumo do livro. No capítulo 1, no capítulo 2, o rei Assuero fica descontente com o comportamento da rainha Vasti e a destitui. Também nesses dois primeiros capítulos se nota que belas jovens, virgens do império, são apresentadas ao rei para ele escolher uma nova rainha. Assuero escolhe Esther como a sua nova rainha. Lembrando que o nome de Esther em hebraico é Radassa e em persa Esther. No capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 do livro, Mardoqueu, primo de Esther e pai adotivo, recusa-se a inclinar perante Amã e, como resposta, Amã elabora um plano para destruir todos os judeus do reino. Aqui tem um elemento religioso dentro desse contexto, porque o judeu ele costuma se curvar, se dobrar somente a Deus. E quando Amã exige que Mardoqueu dobre seus joelhos perante ele, se curve perante ele, feriu um princípio de fé, da doutrina judaica. E diante dessa recusa de Mardoqueu, vem então a elaboração por parte de Amã de um plano para destruir todos os judeus. No capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 do livro, aparece aí nesses textos o segundo banquete. Esther revela ao rei o plano de Amã para matar os judeus. O rei ordena a execução de Amã na forca, a mesma forca que ele havia preparado para enforcar Mardoqueu. O rei determina que Amã, o inimigo dos judeus, fosse enforcado. No capítulo 9 e no capítulo 10, os judeus recebem a autoridade do rei para se defender e matar seus inimigos no reino. Institui a festa de Purim para comemorar sua libertação milagrosa do plano de Amã. Na contextualização, a partir desse momento nós vamos contextualizar o texto em Ruth com a nossa atualidade. A situação de Mardoqueu se assemelha ao contexto contemporâneo.
no sentido de que ele era forçado a trabalhar numa sociedade estranha. E essa situação de Mardoqueu, de trabalhar em uma sociedade estranha, uma cultura diferente da sua, tá? É muito interessante, porque mesmo em uma outra cultura, em uma sociedade estranha, de costumes estranhos, apesar disso, Mardoqueu conseguiu manter intactos seus valores, ao mesmo tempo em que buscava ser útil à sociedade em que estava inserido. Isso é muito importante. Ele conservou seus princípios, ele conservou sua fé, ele conservou seus valores, ele conservou sua cultura e serviu de forma prestimosa à sociedade onde ele vivia, que no caso era a Pérsia. Mas, ao não abrir mão de seus padrões, ele estava demonstrando com isto preparo sim, e disposto a envolver-se de forma positiva, resultando em sua escolha como primeiro-ministro do rei. O que vai acontecer após os eventos de enforcamento do inimigo dos judeus. Ele é levado ao cargo de primeiro-ministro do reino da Pérsia. É importante que todos se enganjem em uma boa causa, sendo seletivos em termos de colaboração comunitária e cívica, a fim de colaborar com a habilitação e talentos pessoais, de modo a agir e não apenas receber a ação. Então, nesse exemplo de Mardoqueu, isso nos inspira, isso nos motiva, dentro dessa conjuntura atual em que estamos vivendo, em nos dedicar para o bem comum, nos dedicar para servir pessoas, habilitar pessoas, capacitar pessoas, sem abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas crenças e da nossa fé, respeitando o diferente, ok? É importante que observemos essas questões. É provável que as oportunidades de contribuir em um projeto de uma sociedade justa e igualitária não signifique para um único indivíduo salvar um povo do genocídio, como no caso aqui analisado, por exemplo, né? Mas é certo que contribuições feitas de forma consistente e com determinação trarão conforto e segurança em tempos de dúvidas e incerteza. Diante do relevante estudo do livro de Esther, percebemos uma lição importante sobre coragem, propósito, integridade e fé, mesmo em tempos de adversidade. Ao longo do contexto histórico do livro, reconhecemos as ações de Esther, menina órfã, obediente e cautelosa, embora enfrentasse circunstâncias que motivava a fraquejar, contudo, agiu de maneira sábia e forte, demonstrando a capacidade humana de ser humano ou de ser instrumento de transformação divina dentro dessa cultura em que ela estava inserida. Isso nos instrui, que sejamos fortes, que sejamos pessoas de fé, que sejamos pessoas determinadas, e hoje precisamos de pessoas assim, para servir a sociedade, contribuir para o melhoramento da nossa comunidade e ganharmos qualidade de vida. Precisamos de pessoas que carreguem em si esses qualificativos que Esther carregava, que Mardoqueu carregava e que contribuíram e muito para o bem do seu povo, para o bem de uma nação. A coragem de Esther em interceder pelo povo judeu, mesmo que tenha se arriscado, vai ao encontro do chamado de Deus para fazer sua vontade, reconhecer responsabilidades maiores e agir em prol da justiça, não pensando só em si. Veja que isso é muito importante. O cargo de rainha
ela poderia estar voltada só para si, com todas as benesses que o cargo lhe garantia: conforto, comidas especiais, melhor comida, luxo. Mas Esther não pensava só em si. Ela entendeu que estava naquele cargo por uma determinação de Deus para servir o povo, para o bem do povo. É muito importante estarmos bem, mas estarmos bem e o povo que está sob os nossos cuidados estar mal, isso não é salutar. Isso talvez foge da realidade e talvez venha a ofender a dignidade humana. Porque todos os que são constituídos para servir pessoas, para cuidar de pessoas, para proteger pessoas, amparar, defender os menos favorecidos. E Esther foi esta pessoa. Mardoqueu foi esta pessoa. Esther trabalhou, arriscou a sua própria vida pelo bem das pessoas. Isto é muito inspirador. É muito inspirador. Para fazer isto, para agir assim, é preciso primeiramente ter amor pelo povo. Além do amor, fé em Deus. E além da fé, coragem para agir. Tem muitas pessoas que amam o povo, amam as pessoas, mas não têm coragem para agir, para defender o povo nas esferas de poder. E é importante que as pessoas sejam defendidas, sejam amadas e sejam defendidas. Os seus direitos sejam garantidos e respeitados. Bons estudos a todos. Muito obrigado.